Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Alquimia da Alma. Gente, hoje nós estamos aqui. Eu convidei o nosso querido amigo, terapeuta, Fábio Campos, porque ele está lançando um livro. Na verdade, o livro já está aí circulando, né, em vários países. E eu estou tendo a honra de estar trazendo ele no Alquimia da Alma para a gente falar desse best-seller maravilhoso. E esse best-seller se chama Seu Corpo Cria Sua Realidade. Então, eu vou passar a palavra para o Fábio, que está aqui comigo, que se disponibilizou em vir no Alquimia da Alma. E eu depois dou o meu depoimento, né? Porque já tem um depoimento meu lá no livro. E nós vamos ter aqui nesse vídeo o link para compra. Nós vamos ter os contatos com o Fábio, os contatos do Alquimia da Alma, tá? Então, assim, ó, nós vamos trazer todas as informações para vocês comprarem esse livro e para que vocês possam acessar essa obra que vai, gente, mudar a vida de muitas pessoas, vai ajudar muitas pessoas. Então, é com muito carinho, é com muita gratidão, é com muita honra que eu recebo o Fábio Campos hoje para falar desse trabalho maravilhoso. Seja bem-vindo ao Alquimia da Alma, Fábio. Obrigado, Giza. É sempre um prazer estar aqui. Você é sempre generosa com seus convites. Super obrigado. Pois é, esse livro foi uma grata surpresa, porque, na verdade, eu venho dando cursos de manifestação, como é que eu diria, alcançar a vida que você deseja, esse tipo de coisa. E os alunos ficavam dizendo: olha, mas por que que você não faz um manual com esses exercícios que você ensina a gente? Eu dizia, mas tem tanto livro de manifestação, para que que eu vou escrever mais um? Não vai adiantar de nada, ninguém vai ler esse negócio. E eu sempre, assim, minha intuição sempre me dizendo, rapaz, escreve esse livro, escreve esse livro. Eu não, vou escrever não. Já tem muito. Aí foi super interessante, porque eu escrevi o livro. Na verdade, eu recebi uma mensagem tipo assim: olha, você é só o conduíte dessa mensagem, desse livro. Escreva. E então eu digo, vou escrever porque pelo menos esse negócio aí fica servindo como um manual para os próximos cursos que eu for dar. Mas o que foi que Bom, houve? Eu tive uma grata surpresa que quando eu escrevi, é a coisa mais engraçada do mundo. Na Amazon.com, que é o grande mercado da Amazon, que é um mercado sim, americano, sim. o livro começou a vender sem eu conhecer basicamente ninguém nos Estados Unidos, sem eu fazer propaganda, sem ter nenhum tipo de testemunho, assim, na Amazon. Ele começou a vender Sim. e está aí entre os primeiros da Amazon. Gente, o livro subiu, vocês não têm ideia. Eu estou acompanhando tudo aqui passo a passo. E eu estou me sentindo honrada, né? Porque eu digo, gente, é algo que vai trazer a diferença. Porque Giza, dando meu depoimento pessoal, posso falar para vocês que funciona. Não é só mais um livro de cocriação, não é só mais um livro de autoajuda. Gente, é vivência, é vivência. Porque é isso, né, Fábio? A gente precisa viver, a gente precisa estar presente. Então, tu abre esse livro, tu lê, é como se aquilo tudo tivesse, é uma caixinha de surpresas, né? E aquilo vai te trazendo respostas para muitas questões. E a gente tem aí, Fábio, como colocar a capa do livro para o pessoal dar uma espiadinha. A gente consegue compartilhar essa tela Eita, com o Giz, eu, pessoal. eu- eu acho até que consegue. Deixa eu fazer uma tentativa aqui. Espera só um pouquinho. Mas eu acho que você colocou muito bem. Eu acho que uma coisa interessante do livro é você, independente de você estar envolvido com manifestação, com
cocriação, com criar a sua realidade, é a questão que os exercícios são muito simples e pode fazer você se Muito. sentir, e pode fazer você se sentir bem imediatamente. Ou seja, não é uma coisa que você precisa de anos para ver a diferença. Tá lá Então, atrás, gente. Eu tô vendo atrás do Fábio o livro. Pega o livro, não tá o físico, não tá, ah, não tá, Fábio. Tá tá aí, ó. físico. Eu Eu ainda não esqueci, tenho o Giza. livro físico. Gente, tem em português e em inglês. Ele tem nas duas línguas hoje, português e inglês. E o pessoal agora está querendo que publique em espanhol e outras línguas. Vai. Deixa eu ver como é que eu organizo aqui. Seu corpo cria sua realidade. Eu quero um livro autografado, Com certeza. com dedicatória, porque E, eu vo- estou me e- sentindo honrada. e você já está no livro, dentro e fora, viu? Na contracapa e dentro do livro. O seu depoimento. Não, eu tô me sentindo honrada, eu tô parecendo criança quando ganha doce. Porque quando o Fábio me mandou, gente, foram os três primeiros capítulos, né? Eu acho, né, Exatamente, Fábio? exatamente. E eu fiz o exercício e eu li, eu já estou lendo o livro, inclusive, né? Até nós, porque nós somos terapeutas, nós somos psicanalistas, tanto eu quanto o Fábio. E o que que a gente quer? A gente quer criar, a gente quer curar as pessoas com o amor, né? Sem dúvida. E, Então, e o que eu acho interessante, deixa eu partilhar aqui minha tela agora, Gisa, porque o que foi que eu olha aí. fiz? Acho que agora todo mundo consegue ver, né? Eu criei Acho. esse site e nesse site o que acontece? Você pode tanto baixar os primeiros capítulos grátis, quanto pode baixar um caderno de exercícios que tem 25 exercícios super simples. Você faz em 1 minuto cada exercício desse. Não precisa fazer todos de uma vez. A ideia é fazer um por semana, certo? Dividido em áreas da sua vida. Então, se você está com bloqueios de, por exemplo, relacionamento, se você está com bloqueio de abundância, se você está com bloqueios de outras naturezas, eu dividi 5 áreas da vida, 5 exercícios bem simples para cada uma dessas áreas, e isso é disponível gratuitamente. Você entra nesse site e baixa os primeiros capítulos e baixa o caderno de exercícios. Eu vou te fazer um convite. Vamos trazer esses exercícios que tu tem gratuitos, vamos trazer aqui para o Alquimia da Alma. Ótima Vamos ideia. gravar esses exercícios para que o pessoal possa fazer, ter disponível também o vídeo para fazer os exercícios. O que tu acha dessa ideia? Acho uma ótima ideia. Vamos fazer isso, tá topado. Mas Então tá, só para as pessoas entenderem, vamos dar só uma palhinha para as pessoas entenderem vamos. do que é que a gente está falando. Porque o livro é tipo assim, é super prático, mas eu tentei escrever ele trazendo todas as evidências que a gente tem hoje da ciência que isso funciona. Então hoje a gente está falando de, quando a gente fala de criação, de manifestação, de cocriação, tem muita coisa que já é respaldado pela ciência. Então, esse livro eu fiz questão de trazer essa parte que é respaldada pela ciência, que na verdade explica o que a gente tem falado espiritualmente por milênios. Então, uma coisa que é muito trabalhada e que eu acho que é um link que faltava quando você quer realizar alguma coisa na sua vida é a sensação que você tem no corpo. Aí você diz, pô, Fábio, como é que é isso? Sensação que eu tenho no corpo. Porque, vê só, hoje já é provado que as sensações que a gente tem no corpo provocam nossos pensamentos e nossas reações. Não é o contrário. A gente fica pensando assim: eu tenho aqui um pensamento de tristeza, eu sinto tristeza no corpo. Mas na verdade, você sente tristeza no corpo e você tem o pensamento de tristeza. Em grande parte dos casos é assim. Isso é provado. E para eu tomar decisões na minha vida, eu preciso dessas emoções que naturalmente eu sinto. E eu sinto tão naturalmente que eu nem noto. Aí você diz, pô, que loucura é essa? De onde é que isso vem? Vê só,
É aí que entra a ciência. Tem um cara, um neurologista famoso, ele se chama Damásio. Esse neurologista é famoso no mundo inteiro, certo? Ele tem esse nome parecido com o português porque ele é realmente português e ficou Uhum. famoso. Hoje ele é radicado nos Estados Unidos. Então ele tem um paciente famosíssimo que chama-se Elliot. O pessoal diz que não é o nome real do paciente, é o nome que ele usou quando escreveu sobre esse paciente para não identificar o Eles paciente, né? usam um codinome, né, É, para o paciente. Normal. A é. gente sabe que os grandes. Pois é, então o que foi que houve com Elliot? Elliot tinha um tumor no cérebro, ou seja, uma coisa super, como é que eu diria, grave, e Damasio operou ele e conseguiu ter sucesso, removeu esse tumor do cérebro que ele tinha. Só que, infelizmente, para conseguir remover o tumor como tinha que ser, ele teve Sim, que remover uma área do cérebro que estava afetada pelo tumor, que tinha a ver com as emoções. Então, o que foi que houve? Ele removeu essa área, Elliot teve o pós-operatório, foi perfeito pós-operatório, ele se recuperou inteiramente, mas perdeu o acesso a essa área do cérebro que conecta as decisões da gente com as emoções. Aí, o que foi que houve com Elliot? Elliot ficou totalmente normal, entre aspas, depois. Conseguia sim. fazer, mas perdeu a mulher, perdeu o emprego, perdeu os filhos, perdeu os amigos. Você diz, por quê? Porque o que acontece? Ele passava horas para tomar decisão sobre qualquer coisa. As mais simples decisões que tinha. Por quê? Porque como ele perdeu essa conexão entre a decisão e a emoção, o cérebro dele simplesmente, só raciocinando, não conseguia chegar a conclusões. É É a, porque primeiro vem a emoção, é a né? prova Que é disso. aquele pulso, É, e aí daí tu vai, muitas vezes é, tu vai na emoção. Tu é. vai na emoção, tu não respira, tu É, não pensa, tu não, né? Então tu vai na adrenalina da emoção. Podemos falar dessa maneira. com certeza. Mas se você trabalhar isso e for na emoção correta, aí é que a manifestação realmente acontece. Então eu costumo fazer um exercício bem simples, que é tipo assim, ó. Veja, vamos falar de alguma coisa que incomoda a gente. Então, muitas vezes, dinheiro incomoda as pessoas. Incomoda no sentido, eu queria ter mais dinheiro. Ou eu queria ter mais abundância. Eu queria ter um relacionamento melhor com meu marido, com minha esposa, com meu parceiro, com minha parceira. Ou queria ter isso, ou tenho muita briga, tenho muita confusão em tal situação, não me dou bem no trabalho que eu tô, qualquer coisa desse tipo. Veja, quando pense, mas vamos falar de dinheiro, que eu acho que dinheiro é uma coisa que todo mundo queria ter mais Eu dinheiro. acho que discutir isso, teria que fazer até um exercício, porque É, todo mundo tem problema com essa questão do financeiro, pois né? Do é, dinheiro. Por que que o dinheiro vem? Por que que o dinheiro não fica? Por que que dá um imprevisto? Eu estou pronto. falando coisas normais. Claro, claro. Então veja, o que acontece? Como é que você começa a trabalhar isso? Claro que, veja, tudo que o pessoal fala de você fazer aqueles vision boards, que você cola as coisas que você queria atingir, pensar positivo, tudo isso é bom. Veja, isso não são coisas ruins, mas elas sozinhas não resolvem. Por Não quê? resolve, Porque você não. tem o corpo. Se o corpo tiver em desacordo com o que você quer, o corpo ganha. Porque se lembre de Elliot, quando ele perdeu essa conexão com as emoções que estavam no corpo dele, ele não conseguia fazer nada, tomar nenhuma decisão. Sim, Então o que é que você faz? Você pensa em dinheiro, certo? E quando você pensa em dinheiro, você pode até fechar os olhos, e quando você pensa em dinheiro, você procura ver a sensação que causa no seu corpo. Então eu estou aqui pensando, dinheiro, quero ter mais dinheiro, quero ter mais dinheiro. Veja, não são os pensamentos, são as sensações. Então muita gente vai dizer, eita, engraçado, eu tenho uma sensaçãozinha aqui no plexo solar, na boca do estômago, ou no coração, eu sinto um pouquinho de aperto, eu ou, fico na boca ou do estômago. pois é, o meu Na... pescoço fica duro, alguma coisa assim. Então veja, isso é sinal que seu corpo está reagindo a você ter dinheiro. Aí você diz, por que que ele está reagindo? Aí tem várias causas. A gente pode depois ter uma entrevista, uma sessão só para isso, certo? Vamos Mas fazer. para a gente continuar o exercício, isso tem várias causas. Mas eu posso saber das causas, que é interessante, mas eu não preciso saber das causas. Então o que é que eu faço?
Quando eu penso em dinheiro, que eu sinto esse aperto, seja onde for, ou aquela sensação não confortável, pode ser no ombro, na boca do estômago, no coração, no pescoço, no abdômen. Quando eu sinto aquela sensação, eu vou primeiro admitir que essa sensação existe, porque a gente tem que dar ao corpo da gente a mensagem: corpo, eu estou ouvindo você. É a primeira coisa. A segunda coisa, eu vou respirar. É um tipo de respiração específica que depois eu posso explicar, mas mesmo sem essa respiração específica que aumenta a eficiência, qualquer respiração pelo nariz. Então eu vou começar a respirar pelo nariz. Depois eu vou explicar os detalhes para a gente melhorar essa respiração. Tanto puxando o ar quanto soltando o ar pelo nariz. E vou me concentrar nessa sensação. Por exemplo, se foi na boca do estômago, eu vou me concentrar nessa sensação da boca do estômago. E claro que a gente está respirando pelo nariz, mas eu vou imaginar que eu estou respirando pelo aquele ponto na boca do estômago que está causando a sensação ruim. Então, eu imagino, apesar do ar, eu sei que na prática ele está entrando e saindo pelo meu nariz. Eu imagino que ele está entrando e saindo por aquele ponto onde está o maior incômodo. E eu faço isso algumas vezes. Eu respiro algumas vezes, imaginando como se o ar estivesse entrando e saindo naquele ponto. Se você começar a fazer isso, e você não precisa fazer isso por muito tempo, você vai ver que aquela sensação ela começa a se dissolver. Como muitas vezes essas coisas ligadas ao dinheiro são coisas antigas, são coisas enraizadas, ela diminui um pouquinho hoje, mas amanhã ou daqui a 2 dias você tem que fazer de novo, fazer de novo. Aí, Sim. aí você vai ver que quando você vai fazendo, ela vai diminuindo, 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 até desaparecer. Porque a gente também tem a questão, né, que a gente traz dos nossos ancestrais, De tudo, da nossa família. Então, assim, são várias questões. Eu até de posso, tudo. eu mesma, Giza, posso dar um depoimento, Sim, né, sobre essa questão da manifestação do dinheiro. A minha família sempre teve muito dinheiro. Sempre. Eu não fui uma pessoa que tive dificuldade com o dinheiro quando eu era criança, sim, na minha adolescência, mas sempre teve brigas, discussões por causa do dinheiro. Então, isso eu vejo que é uma questão que me incomoda. Eu amo dinheiro, mas é uma questão que me incomoda. sim, Quer dizer, uma família se destrói sim, por questões materiais, sim, né? Então, eu acho que tem várias questões que a gente sim. pode trabalhar O que na questão acontece? tanto É perfeito, Gisele. O que acontece? Eu vou até também lidar para você colocar aí o link. Eu tenho uma ferramenta que ela também é uma ferramenta gratuita, eu disponibilizo gratuitamente, que ela mapeia os seus bloqueios. Isso é muito legal também. Eu aconselho a todo mundo que estiver ouvindo isso fazer. Eu mesmo uso essa ferramenta que eu criei várias vezes. Tipo assim, todo mês eu uso. Por quê? Porque às vezes a gente também escorrega e começa a bloquear coisas na vida da gente. Então o que acontece? Isso que você falou é muito importante. Veja, você tinha dinheiro, mas tinha as confusões do dinheiro. E muitas. Então isso já é uma coisa direta, certo? Tem a ver com dinheiro. Mas muitas sim, vezes tem coisas indiretas, porque como é que os bloqueios funcionam na vida da gente? Se eu tenho um problema com dinheiro, claro que vai afetar dinheiro, mas às vezes eu tenho um problema com outras coisas, e esses sim, bloqueios eles se agrupam. Eu vou lhe dar um exemplo. Imagine que tem um pai e um filho. Aí um filho pequeno, sei lá, 8 anos, 9 anos. Aí o filho diz: Papai, eu queria esse brinquedo. Mas, meu filho, por que você queria esse brinquedo? Não, porque ele vem grátis. Isso aqui. Geralmente é isso, né? Criança tem muito assim, ó, vem de graça esse sim, negócio. Ó, eu quero o quê? Ó, se comprar aquela caixinha ali de carta do Pokémon, vem de graça isso aqui. Aí, o de graça, como é que eu diria? Cativa as crianças. Muitas vezes o pai querendo criar o filho, veja, não é com a má intenção. O pai querendo criar o filho de uma maneira, como é que eu diria, entre aspas, mais realista, ele diz: Meu filho, não existe nada de graça. Não existe almoço grátis. Veja só, ele diz grátis, mas está incluído no preço. Então veja, você vai dizendo isso para uma criança,
certo? Bloqueia. Aquela coisa vai, veja, não foi nem que ele tinha dinheiro, que ele não tinha dinheiro, que ele ia comprar, que ele não ia comprar. Não existe nada de graça no universo, certo? É, aí, sei lá, o pai trabalha muito. Então, veja, não existe nada de graça no universo, tá lá no meu corpo em algum lugar e vai se agrupar com outras crenças, com outros bloqueios, com outras crenças limitantes, com outros bloqueios que eu tenho. Aí o pai trabalha muito. E veja, não tem nada de mais trabalhar muito, mas como é que ele, como é que eu diria, como é que ele representa aquilo? Aí o pai trabalha muito, uma coisa é ele dizer, rapaz, eu adoro o que eu faço, por isso que eu trabalho muito. Outra coisa é ele dizer, é, mas veja, meu filho, para você se dar bem na vida, tem que trabalhar muito, tem que ralar. A gente cresce escutando isso, e isso fica no nosso Pronto. inconsciente, né? É aquela Aí, coisa. aí a gente já velho, vamos dizer assim, entre aspas, que não é o caso, mas a gente já com uma certa idade, vamos manifestar, bora. Mas veja, manifestar como? Eu quero receber isso do universo. Ah, mas eu aprendi que não tem nada de graça. Ah, eu quero receber esse universo. Sim, mas você tem que trabalhar para ralar. Mas o universo não quer que você trabalhe. Ele vai promover os milagres para você. Eu tenho uma paciente que eu atendo, não vou falar o nome dela, mas um dia ela me contou uma história que é exatamente isso que tu está fazendo. Quando ela era adolescente, ela gostava de fazer trabalho manuais, né? E aí um dia ela me contou essa questão, eu gostava de fazer trabalhos manuais, tal. Agora eu estou aposentada, gostaria de voltar a fazer, mas a vida inteira, para até fazer, ter uma renda, vender, mas a vida inteira meu pai me disse, e é o que eu amo fazer, me disse que aquilo não ia me dar dinheiro. Pois é, E hoje ela tem um bloqueio com pois é. isso. Às Então, assim, vezes. Desculpa. assim, ó, às vezes, né, eu, no meu pensamento, talvez ela seria uma grande rendeira, Muito talvez ela provavelmente. seria uma artista, talvez ela, não sei, Veja, né? Porque e isso são justamente as dicas que o universo vão dando para gente. E a gente deixa essas dicas passarem por causa desses bloqueios. Então, eu tenho um caso bem interessante que é uma mãe que falava para o filho, quando o filho era muito novinho, essa mãe era dentista. Aí teve o primeiro filho. Aí o primeiro filho, sem preconceito, mas a gente sabe que as mães muitas vezes ficam muito assustadas com o primeiro filho, tem um cuidado excessivo com o primeiro filho. Então esse menino começou a crescer bem novinho, como toda criança, queria chocolate, queria doce, e a mãe era dentista. E morria de medo do menino se acostumar a comer muito doce e estragar os dentes, mesmo sendo dente de leite. E ela dizia: meu filho, faz mal, chocolate faz mal. Veja só, vai estragar seus dentes, chocolate faz mal. Então veja, esse menino, ele cresceu e quando ele ficou um pouquinho mais velho, que aprendeu a falar, ele dizia: não, sim, chocolate é ruim. Eu não gosto de chocolate. Chocolate é horrível. Chocolate faz mal. E até hoje, ele já é formado, é um advogado conhecido. Ele não come chocolate. Ele não diz mais faz mal, é ruim, mas não come, porque ele não come. ficou aquele bloqueio. Na E, verdade, ele basicamente não come nenhum doce, porque veja, ficou aquela coisa. E veja, hoje ele é uma pessoa que consegue raciocinar. Ele vai isso tem saber. Ele vai saber, olha, muito. esse docinho nessa quantidade pequena não faz mal, mas o raciocínio é uma coisa, outra coisa é o que ficou armazenado no corpo dele. Mas qual é o problema? Isso você pode até dizer assim, não, Fábio, mas isso é bom, porque agora ele vai ficar magrinho, ele não vai comer doce mais nunca. Pode ser, mas veja, o problema é que esse tipo de bloqueio, que está muito armazenado no corpo, ele não fica sozinho. Ele procura outros bloqueios para conversar. Então, esse bloqueio de, por exemplo, é, chocolate faz mal, chocolate é ruim, pode se reverter numa coisa assim. Ó, eu não quero ter felicidade, eu não quero. Porque, veja, chocolate é É provado. felicidade, é isso que eu ia te dizer, porque o que É, está comprovado cientificamente que o chocolate ele te traz a felicidade, te traz bem-estar, inclusive um adentro, pessoas que têm problema de ansiedade e depressão, se comerem o chocolate, elas conseguem.
trabalhar essa ansiedade, essa depressão, porque o chocolate é a felicidade, Então, né? perfeito. É a comida da felicidade. Perfeito. Veja, o chocolate que a gente come hoje veio dos maias, do cacau, entendeu? Que era uma coisa Total. tomada como uma medicina, porque fazia muito bem e tudo mais. Então, veja, claramente, esse rapaz, que hoje é um adulto, né? Ele sabe disso, mas veja, o bloqueio está lá. E o bloqueio não vai impedir só o chocolate. Vai ser assim, ó. Sim, Quando ele tiver numa situação que traz prazer, ele vai se auto-sabotar. Numa situação com que certeza. traz satisfação, ele vai se auto-sabotar. Porque do mesmo jeito que o chocolate trazia isso, e ele diz, não, isso é ruim, faz mal e não sei o quê, ele vai intimamente falar isso em outras situações da vida dele, com esse mesmo potencial de prazer, com esse mesmo potencial de satisfação. E aí tu acaba não tendo outras satisfações da tua vida. Daí tu começa a Exatamente. bloquear tudo que o universo tem para te dar de bom, Exatamente. né? É o que acaba acontecendo e a gente começa a criar. Eu digo uma coisa que eu acho que a psicanálise, né? Que nós somos psicanalistas, a psicanálise deveria ser uma coisa tratada nas escolas. Sem dúvida. De- Deveria ter uma orientação de psicanálise, de neuro, dentro das escolas. Eu acho que assim, ó, saúde mental, vamos falar, as crianças deveriam ser tratadas com saúde mental desde que nascem. Eu acho que isso deveria existir nos currículos das escolas do mundo inteiro, Sem dúvida. Sem porque dúvida. assim nós não teríamos tantas pessoas com tantos bloqueios e tantas crenças no mundo, e nós teríamos um mundo melhor. Então, eu acho que é a nossa missão, é mostrar que a gente pode ter um mundo melhor. E concorda comigo, né, Fábio? Eu acho que Com é. certeza. Com certeza. Veja, infelizmente ou felizmente, porque é uma coisa natural da sociedade, vendem para gente um conceito de sucesso muito associado a posses, ao que você tem externamente. Então, isso vai para tudo. Você vai ter filhos, você vai ter isso, você vai ter uma casa assim, você vai ter um carro assim, você vai ter uma esposa ou um marido assim, você vai ter isso, você vai ter aquilo. E o que a gente vê hoje, como você muito bem colocou, Giza, como psicanalista, é as pessoas que atingem tudo isso, que em teoria fariam elas felizes, porque em teoria elas têm sucesso, serem as pessoas que têm as maiores depressões, as maiores ansiedades, as maiores crises de pânico. E de onde vem isso? Vem desse outro lado que a gente ignora. Muitas vezes, como você diz, de ancestrais, se você acreditar em vidas passadas, de vidas passadas, se você não acreditar em vida passada da sua infância, vem de uma quantidade enorme de fontes. Vem, vem, Pois vem. é. E essas fontes estão, na verdade, mapeadas no seu corpo. E você não precisa virar um anatomista ou coisa parecida. Você precisa começar a escutar o seu corpo e trabalhar com ele dessas maneiras simples. Se você trabalhar com ele 1 minuto por dia, já é maravilhoso. Você vai ver sua vida se transformar. Aí você diz, pô, como é que trabalhando com o meu corpo transforma a minha vida? Transforma. Porque, Transforma, né? pois é, Transforma, transforma. A gente sabe que transforma. Fábio, vamos fazer então aqui, ó, uma combinação. Nós vamos ter que continuar com esse assunto. Esse vídeo a gente está fazendo aqui é um vídeo inicial para que as pessoas entendam todo o processo do livro, né? A importância de a gente trabalhar, de a gente ser feliz, sem dúvida. né? De trazer felicidade para nossa vida. Sem dúvida. Então, vamos combinar de trazer esses exercícios para o pessoal aqui no Alquimia da Alma, Claro, claro que sim. Estou totalmente aberto a isso. tá? Então, assim,
Algo mais aí que tu acha que seja importante nesse momento a gente falar sobre o livro e sobre todo esse trabalho? Veja, o que eu acho importante a gente falar um pouquinho a mensagem principal do livro. A mensagem principal do livro, veja, é o que a gente deseja, o que a gente quer para a vida da gente. É uma coisa sagrada, certo? A gente pode até estar desejando alguma coisa que não é 100% alinhada, mas o universo alinha para a gente. O que é importante entender é que os desejos, eles não são coisas ruins, são coisas boas. E se a gente está desejando de uma forma não ideal, essa forma vai ser ajustada conforme a gente caminha, naturalmente. Então a gente tem o direito, veja, a gente veio para cá e a gente pode falar disso um pouquinho mais, que é sobre o livro trata. A gente está aqui nessa vida, certo? Para realizar as coisas que nos fazem felizes. A gente tem quase essa obrigação. E isso não está tão distante da gente quanto a gente imagina. O problema foi essa, como é que eu diria, essa coisa de simplesmente achar que pensar positivo resolve tudo, e pensar positivo é um pedaço da equação, mas não é a equação inteira. Então muita gente fica frustrada. Ah, mas eu mentalizo tanto isso e isso não acontece. Sim, coloque seu corpo na equação. E não coloque seu corpo porque você vai colocar por uma questão de fé, não. É pela questão de hoje as evidências científicas que existem para isso, quem pode falar passo a passo, e é o que está no livro. Vamos falar passo a passo, sim, Sim. tá? Nós vamos ter então aqui todos os links para compra, nós vamos ter os links para os exercícios que nós vamos colocar aqui, tá? Gente, nós estamos gravando, tá? Hoje é dia 15. Sim. Nós ainda não sabemos o dia que vai ao ar esse vídeo, né? Nós vamos editar o vídeo. Eu vou ser super sincera com o nosso público aqui, tá? E nós vamos estar divulgando nas minhas redes, nas redes do Alquimia, nas redes do Fábio, que é Vivendo pelo Coração, tudo sobre esse novo trabalho que está sendo lançado, tá? O meu os meus contatos também vão estar aqui, né? Se precisarem de qualquer coisa, entre em contato comigo, entre em contato com o Fábio, para a gente poder levar esse conhecimento para muitas pessoas, levar essa cura, levar essa manifestação para que cheguem em muitas pessoas, porque, como eu digo e eu repito, esse livro vai mudar e vai ajudar muitas pessoas. E é uma honra te ter comigo aqui. Outra coisa, tem um vídeo aqui no canal de meditação do Fábio, que nós também vamos deixar o link do vídeo nesse vídeo, que é uma meditação maravilhosa, tá? Que eu tenho feito todos os dias. Fábio, puxa minha orelha, faz, roda a tua própria energia, né? Vai estar aqui. Então, assim, ó, nos aguardem que nós estamos chegando com muitas novidades aqui no Alquimia da Alma. E gratidão, Fábio, por ter se disponibilizado a estar comigo. Eu me sinto honrada e agradecida. E E é uma gratidão poder fazer parte desse trabalho e esse novo ciclo, né, da tua vida. Obrigado, Giza. Veja, a honra é toda minha, muita gratidão também, e vamos divulgar isso que para fazer as pessoas felizes. As pessoas felizes fazem. Veja, eu acredito muito que a gente está num ponto de inflexão que a gente vai atingir uma nova terra. E essa nova terra Vamos, são de pessoas felizes, não são de pessoas infelizes. estou Então, feliz. vamos provocar nossa nova terra aqui. Vamos provocar nossa nova terra. Gente, pessoas felizes, não esqueçam. Muito obrigada, Fábio. Então, gente, por hoje a gente está encerrando, mas nos sigam nas nossas redes sociais, né? No Giza Salim, Vivendo pelo Coração do Fábio.
no Alquimia da Alma. Todos os links vão estar disponíveis aqui. Estejam com a gente. A partir de agora, tomei uma decisão que eu ainda não te comuniquei, Fábio. Vamos trabalhar muito aqui no YouTube, muito, tá? Porque eu acho que o YouTube vai nos trazer infinitas possibilidades Sensacional. e, e vamos focar aqui. Sigam nossas redes, compartilhem esse vídeo, compartilhem essa ideia de pessoas mais felizes. E é essa a nossa mensagem do dia. E um beijo na alma de todo mundo, beijo na alma do Fábio. Obrigado, E Giza, igualmente. gratidão, gratidão. Até mais. Até mais.